Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer essa pinturinha. Vamos ver o passo a passo? Se você está iniciando, fazer um fundo para o seu desenho pode ser algo que parece difícil. Então, eu indico que você pegue um pincelzinho grande, esse aqui é um pincelzinho número 18. E incolor, clareador incolor, é um produto que é igual a tinta, tá? Só não tem cor nenhuma. Tem a mesma textura da tinta, você compra no mesmo lugar, você compra suas tintas. E esse produto não tem cor, é a diferença. Você pode colocar um pouquinho da tinta que você gostar e fazer um tom clarinho, porque de fato ele clareia. Ou você pode utilizar ele assim. Eu, geralmente, coloco um pouquinho de água ou de soro fisiológico dentro do incolor que compro. E venho usando ele, ó, para umedecer o meu tecido em torno do meu desenho. Aqui, ó. Venho umedecendo. Passo, assim, uma boa camada para o meu tecido ficar molhadinho. Acho que dá até para você perceber aí em casa que está molhado meu tecido, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, em volta de todo o meu desenho. Você vai entender como ele pode estar facilitando a sua vida. Olha só, eu passei o incolor por toda essa região que percebe-se que mudou o tom do meu tecido. Passei uma boa camada. Isso aqui é amarelo limão e estou agora com o pincel número 10. Por sinal, uso bastante esse tamanho, né, de pincel. Os números de 10 abaixo eu uso bastante. De 10 acima, eu uso geralmente o 14, o 18 e o 20. O que foi que fiz agora? Eu peguei tinta no meu pincel. Enquanto o meu pincel tá com excesso de tinta, não demais, não precisa pegar tinta demais. Mas enquanto o meu pincel tem tinta, eu venho aqui, ó, na região de dentro do meu desenho. A tinta vai acabando, então eu saio passando o meu pincel em cima do lugar onde tem incolor para suavizar, para esfumaçar a minha tinta. Tendo a parte para o centro do meu desenho, para dentro do meu desenho, assim, escuro, e a parte que vai se afastando do desenho, indo esfumaçar, ó, indo se esfumaçando, sumindo em cima do tecido. Olha só, tem tinta no meu pincel. Eu venho pintando a parte de dentro. Olha só, a parte mais adentro, aqui o contorno de folha e flor. Acabou a tinta, tá só sujo. E o que eu faço agora? Eu venho aqui em movimento circular, passando o meu pincel na região que umedeci com o incolor. E essa tinta vai acabando e vai sumindo. Vai ficando uma tonalidade bem suave. Quando isso aqui seca, aí você percebe que o amarelo vai sumir em cima da tonalidade do tecido. E aqui, olha, eu vou seguindo, fazendo a mesma coisa. Em volta de todo o meu trabalhinho. O amarelo, eu vou colocar aqui na parte de dentro, a porção de tinta, e depois eu venho só limpando o meu pincel aqui, ó, em cima da região que está úmida. Ah, então quer dizer que é sempre amarelo? Não. É a cor que você gostar, ou a cor que você tiver. Você pode estar colocando aí um azul, um verde, um cinza, cerâmica, verde pântano, ou uma cor bem clarinha, um tom mais bebê, enfim. É a cor que você tem e que você gosta. Eu escolhi aqui um amarelo limão. Eu poderia estar usando outro tom de amarelo, outro tom de tinta, né? Olha só, aqui eu vou esfumaçar, é o que eu chamo de esfumaçar a tinta no tecido. E essa primeira parte está prontinha, mas eu quero aprofundar mais as regiões mais central do meu desenho, ou da minha pintura. Eu vou pegar aqui um azul bem bonito, é o azul ardósia, o nome desse azul.
Aí, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho e vou colocar aqui, na parte bem adentro. Aí, você diz assim, agora eu coloco tinta aí, aí quando a tinta acabar, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o amarelo. Aqui você tem que ter um cuidado. Realmente é igual, mas o azul, ele precisa ficar mais curtinho do que o amarelo, porque senão ele vai sumir com esse amarelo. Não é a intenção. A gente quer que todas as cores apareçam, né? Então, olha, eu coloco aqui o azul, assim, mais curtinho. E esfumaço um pouquinho, só para eu ganhar uma profundidade, um tom mais escurinho na região mais adentro do meu trabalho. Olha só. E eu vou fazendo isso em todos esses cantinhos mais profundos. Eu não dou a volta em tudo. Eu fiz aqui, agora eu faço aqui, ó. Nessa região. Vou subir um pouquinho o meu azul, com o mesmo movimento circular. Mesmo pincel, número 10. E tá bom. Eu venho aqui, ó, nesse cantinho aqui, observe que eu vou sempre trabalhando os pontos mais, assim, mais adentro da minha pinturinha, né? Olha. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto, já tenho profundidade bastante. Eu poderia estar colocando um tom bem mais escuro. Se eu quisesse azul, até um azul marinho, tá? Que é um azul bem escuro. O azul petróleo fica ótimo para esse acabamento. Eu tô escurecendo um pouco mais aqui. Eu tô sentindo necessidade de um pouco mais de profundidade. Aqui tá muito longo, então escureci mais. Bom, gente, pro fundo, pra já, vou parando aí. Depois, a gente tem esses galinhos que a gente vai fazer e pode detalhar um pouquinho mais se quiser, tá certo? Pronto, vamos seguir para as folhas. Eu vou pegar, então, agora o incolor e vou umedecer minha folhinha. Olha, eu poderia ter umedecido antes, já ter deixado tudo umedecido, agora eu só seguir com a pintura. É porque, principalmente quando a gente tá iniciando, às vezes a gente faz as coisas mais lentinho mesmo, né? Eu sou meio lentinha, mas às vezes a gente já faz as coisas mais lentinho mesmo, com medo de borrar, enfim. Então, é bom ir passo a passo, tá? Você fez o fundo, aí agora você volta para fazer as folhinhas. Não se apresse muito, não. Se você passou tudo aqui, aí pode ter secado o incolor, você vai ter que repetir, né? Passar novamente. É o que pode acontecer. Bom, eu passei incolor. Venho agora com branco. Olha só. Aqui, vou passando branco. Eu peguei o pincel 10 porque minha folhinha tá grande, viu? O tamanho original aqui do meu desenho é uma folha A4. Se você quiser fazer até maior, uma folha A3, para uma capa de almofada, um pano de copa, fica bom, tá? Então, eu venho aqui com branco. O incolor ajuda o pincel a deslizar mais facilidade no tecido. E eu vou pegar verde pinheiro. Eu vou terminar aqui a minha folhinha com verde pinheiro. Aqui, olha, eu venho preenchendo toda a região da minha folhinha que vai para trás de alguma coisa. Para trás de outra folha, para trás da flor. Aqui eu venho, tá vendo? Preenchendo e trazendo esse verde para cima do branco. Como é que eu consigo fazer essa emenda? Ai, muito fácil. Faça aí o contorno dos elementos que você precisa contornar, né? Precisa ser mais escuro, porque o que está atrás, o que está embaixo, o que está dentro,
recebe menos luz e, consequentemente, fica mais escuro, tá vendo? Aí, você vem agora com o verde e vem em movimento circular, trazendo para cima do branquinho e pode levar até lá para a pontinha, viu? Pronto. Se tiver muito clarinho, pode ir pegando mais verde, aos pouquinhos e pouquinho. E vai assim, ó, puxando para cima do branco, com o mesmo movimento, tá? Para que o branco fique levemente esverdeado. Pronto. Já está bem emendado, estando bem emendado ao seu gosto, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, olha, de um ladinho do pincel. E não tem esse risquinho assim, no meio da folhinha? Pronto. Eu vou fazer esse risquinho. Aqui. Vou escolher um lado e vou puxar esse verde para ficar mais escurinho. Se aqui, ó, esse lado aqui de baixo tá todo escuro, então eu faço o contrário, eu não puxo para cá. Eu puxo o verde para o outro lado que tá livre. Aqui, ó, deixo mais escurinho esse lado. O meu risquinho tem que ficar bem certinho, fica até mais bonito quando fica tortinho, em vez de ficar muito certinho, tá? Olha só. Vai com o movimento circular, emendando bem os tons. E pega um pincelzinho menor. Pode ser o pincel 0, mas eu não me entendo muito bem com pincel 0 para fazer nervura, contorno. Então, eu vou pegar um pincelzinho chato, número 4, pequenininho. E venho aqui, ó, eu venho contornando alguns pontos da minha folhinha, não ela inteira, tá? Folha de rosa, o contorno fica bem irregular. Seja com qual pincel você esteja usando, deixe sempre irregular. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, porque caiu mais tinta, eu aproveito e já faço uma sombra. Eu vou passar aqui, ó, isso é importante, tinta só de um lado do pincel. Caso queira se aventurar com um pincel chato. Aqui, ó, contorninho, tá? E vou vir fazendo nervuras, tinta só de um lado do pincel. E vou puxar esses risquinhos aqui, olha, que vai nos trazer a ideia de nervurinhas, tá certo? Nossa folhinha está prontinha. Vou deixar assim, nem vou mexer mais. Precisa ser fácil, principalmente para você que está iniciando. Vou seguir fazendo essa outra folhinha. Nós passamos incolor, deixa eu pegar aqui o incolor, o pincel tá sujo, já vai deixando murchadinho, isso é bom. Já vamos ganhando cor. Esse tecido que estou usando é popeline, tá bom? Popeline de algodão. Não sei se existe outro tipo, mas o pessoal sempre costuma dizer popeline de algodão, então, que seja. Aí, eu venho com o branquinho, novamente, aqui, ó, da pontinha, trazendo aqui. Olha só uma coisinha, essa folhinha aqui de baixo, que pintamos primeiro, tá tudo escurinho. Aí, eu já venho com o branco aqui, ó, na de cima. Ganho uma separação bem marcada entre elas. Ou seja, quem está embaixo fica com sombra. Quem está em cima, que estou pintando agora, vai receber toda a luminosidade.
Vou pegar agora o pinheiro e vou contornar aqui a minha rosinha. Por que que eu vou contornar ela? Porque a minha folhinha está indo para debaixo dela. E o que está embaixo, o que está atrás, o que está dentro, ganha sombra. Deixa eu passar aqui. Movimento circular para emendar os tons. E preciso de um pouquinho mais de tinta aqui, olha. Pronto. Vou pegar a tinta tinta verde pinheiro, só de um ladinho do pincel e vou partir a minha folhinha ao meio. Nessa hora, eu vou puxar minha tinta para onde está escuro ou para onde está claro. Em direção aonde está clarinho, viu? Aqui, ó. Bem mais interessante de puxar para cá do que deixar esse lado todo escuro e aqui claro, tá? Vou pegar, então, o meu pincelzinho menor, tinta só de um lado, verde pinheiro, e vou vir aqui, fazendo contorninhos. Observe que eu não contorno a folha inteira. E vou fazer nervuras. Tanto a principal, que deixa eu entortar um pouquinho, quanto as auxiliares. Deixa eu pegar mais tinta. Olhem, por que ficou assim borradinho? É porque tem muita tinta aqui no meu tecido, né? Aí tá muito úmido. Aí a gente passa o pincel durinho, ele acaba afastando um pouco as tintas do tecido. Mas não se preocupa não, corrige fácil. É só passar o pincel suave, com mais suavidade em cima, que corrige. Pronto. Vamos para as outras folhinhas. E agora? Faz de conta que você não tem sua casa incolor. Então, o que é que a gente vai fazer aqui para pintar as folhinhas? Deixa eu lavar o pincel. Vou usar o pincel número 10. A gente vai perceber, né, que vai ficar mais forte os tons, mas vamos fazer assim mesmo, tá? Eu vou pegar aqui o branco e vou colocar ele puro. Eu venho trazendo o meu branco assim, ó, do jeito que tá no potinho, sem colocar nada na minha folhinha. Isso vai dar certo? Vai do mesmo jeito. As tintas ficam mais fortes, né? Os tons aparecem na sua tonalidade mesmo total, fica tudo mais marcado, mas dá certo do mesmo jeito. Tem muita gente que não gosta de colocar o incolor, assim, na folhinha, por exemplo, na pintura, né? Como eu fiz aqui na folhinha, porque suaviza mais o tom da tinta. Aí as pessoas fogem um pouquinho, os que não gostam que apagam um pouco a cor, e é verdade. Você vai perceber isso nessa folhinha, que tem um diferencial. Aqui, olha, eu venho fazendo o mesmo processo, não muda nada. Vou colocar o pinheiro na região em que a minha folhinha vai para trás, que dá flor. Olha só, venho trazendo aqui, faço todo o contorno de onde ela está atrás da florzinha. Tomo cuidado para não sair borrando a minha florzinha. E vou seguindo aqui, ó, agora, fazendo a emenda dos dois tons. Deixa eu preencher aqui, terminar o preenchimento aqui e aqui.
movimento circular, não era isso? E vamos emendando os 2 tons. Vai trazendo até a pontinha da folha, tá certo? Mesmo movimento. Aqui eu pego tinta só de um lado do meu pincel e vou partir minha folhinha ao meio. Eline, os 2 lados estão iguais, eu faço o que é da vida. Eu gosto de puxar pro lado de cima. Mais a parte de cima, né, de onde vem a luz, exato. Por isso que aqui eu deixo mais clarinho a borda. E o lado central, que faz uma curvaturazinha, geralmente, nas folhas, aí eu deixo mais escurinho. A emenda fica, assim, eu diria que um pouquinho mais trabalhosa. Os tons ficam mais marcados, mas não é assim tão diferente, não é? Vou pegar com o meu pincel menorzinho aqui, o número 4, pinheiro só de um ladinho e venho fazendo aqueles contorninhos que fiz nas outras folhinhas. Olha só. E vou fazer aqui também. Gosto de deixar irregular, mas pode deixar um risco bem certinho, tá bom? Fazer aqui. E vou fazer aqui também. Pronto, a folha tá prontinha. Essa outra eu vou deixar para você treinar em casa. Ela está livre, né? Não tem aqui, ó, como essas duas aqui, que tá uma atrás da outra, ela tá livre. Ela só tá aqui embaixo, ou seja, seria igual isso aqui. Então, você vai escolher se você quer pintar sem incolor ou com incolor. Porém, com os 2 tons, branco e o verde que você tiver, né? Que pode ser pinheiro, pode ser outro verde qualquer, bandeira, pântano, oliva, o verde que você tiver, tá certo? Agora, eu vou pegar aqui o meu pincelzinho pequeno, número 4, e vou pegar o sépia. Não tem esses risquinhos aqui em volta? Pronto, vou fazer esses risquinhos, tá? De preferência com, assim, regular. Não precisa, não deveria fazer bem certinho. Fica bem mais interessante quando eles ficam bem tortos, assim, ó, tá? Como é que você fez isso? Vamos ver. Peguei tinta aqui, ó, só de um lado do meu pincelzinho. Quando eu comecei a fazer a pintura, né, eu fazia isso com o pincel 0. Fica feinho, fica muito bonitinho, não, mas eu tinha mais segurança. É bom a gente treinar, tá? Pra fazer com pincel chato, que fica melhor. Bem melhor. Pronto, coloquei aqui. Como foi mesmo, você nem explicou. Bom, assim, tinta só de um lado do pincelzinho. Aí você, ó, encosta aqui, bem na parte de baixo, e sai assim, com o seu pincelzinho pra lá e pra cá. Como se fosse a ponta de um lápis, que você quisesse riscar no lugar que você deseja, né? Quero passar aqui, aí eu levo o pincel aqui. Pensa que isso aqui é a ponta do seu lápis, tá? E vai ter que lhe obedecer. Com o lápis, ele não vai pro cantinho que você quer, formando letras, números e o que seja. Pronto. Aqui também. Isso aqui, ó, é a ponta do seu lápis. Então, vai ter que ir para onde você desejar, certo? Por isso que é importante que tenha tinta só de um lado, para ficar fininho aqui a ponta. Pronto, ó. Colocar até um pouquinho aqui. Pronto, deixa assim. Agora, eu vou vir com o pincelzinho número 8.
mudar o pincel. Usamos o 20, 10, o 4, né? Na sequência que usamos. E agora eu peguei o número 8. E vou pegar aqui o branco. Você vai pegar a tinta branca só de um lado do seu pincel. Não pega muito, não. Pega pouca, tá? Aí, você vem assim, ó. Aqui de fora, você vem com as batidinhas. Lá de fora. Trazendo aqui para dentro. Lá de fora, trazendo para dentro. Não precisa de muita coisa, não coloque demais. Aqui é como se fosse umas flores, uns botões, alguma coisinha que tá sendo sustentado por esses galinhos aí que a gente desenhou, tá bom? Vou colocar por aqui e vou colocar em todos. Aqui, ó, comecei de dentro, mas você pode começar de dentro ou de fora. Eu peço para colocar de fora logo, porque eu penso que fique mais fácil para você que tá iniciando. E você vai entender por quê. Deixa eu colocar aqui logo todos, tá? Começamos de fora, porque quando a gente pegou tinta, tinha um excesso de tinta no pincel. A gente começa de fora, fica uma quantidade maior aqui fora, e vai se diminuindo, 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 chega aqui dentro com pouca tinta, não é isso? Então, a ideia é ter pouca tinta aqui, porque eu quero vir assim, ó. Venho formando uma bolinha, 2, 3, 4, 5, uma florzinha, entendeu? Como é que você fez isso? Eu peguei tinta para a quina do meu pincel. Eu encostei imaginando ó, que aqui onde não tem tinta fica o centro da flor e onde tem tinta fica a parte de fora da minha pétala. Então, eu encostei aqui, ó, formei uma bolinha. Basicamente, né, aqui, ó, 2, eu saio achatando o meu pincelzinho em cima do tecido para formar a pétalazinha, tá? Aqui, ó, formou a florzinha. Aqui, se eu quiser, eu faço aqui, ó, uma bolinha, 2, 3. Aí, você diz, e cadê as outras 2? Estão escondidas atrás dessa florzinha completa. A gente pode imaginar assim, não é? Pronto, aqui a gente pode brincar, ó, de fazer mais flores. A pétala pode ficar bem redondinha ou não. O importante é que traga a ideia de uma florzinha. Aqui, deixa eu fazer mais um. Aqui. Essas flores são desafios para quem está iniciando. Eu sugiro que você treine bastante, porque elas são bem importantes na pintura. Pega um paninho aí e sai treinando para você aprender a fazer, olha, a pétalazinha. Aqui, ó. Coloca seu pincelzinho e vai aí ajeitando ele assim, ó, para ficar redondinho aqui em cima, bem marcadinho, e a parte de baixo basicamente apagada. Olha só, parte de cima bem cheinha, embaixo apagado. Parte de cima bem cheinha, embaixo apagado. E assim vai, ó. Aqui. E aqui. Bom, eu vou deixar o acabamento aqui do meu trabalhinho para já dessa forma, tá? Se lá, quando a gente terminar, achar que tem poucas flores, podemos colocar um pouquinho mais. Mas para finalizar, eu vou pegar só o cabinho mesmo do pincel, de qualquer um deles, trazer um pinguinho aqui, ó, do amarelinho, só para ter um pistilo para as minhas flores mais formadas, tá certo? Aqui, ó. Pronto.
Eu vou começar a pintura da rosinha com um pincel grande, esse é o número 20, viu? Eu vou espalhando, olha, amarelo, limão, aqui na região central da minha rosinha. Vou esfumaçar bem isso aqui, ó. Posso pegar um pincel pequeno? Pode. Eu tô com esse pincel porque realmente minha rosinha é grande, tá? Olha só, não é tão pequenininha. Mas eu vou passar só aqui. E chega de amarelo. Peguei agora aqui púrpura e um pincelzinho número 10. E eu vou colocar esse púrpura bem forte aqui, ó, nessa região. Depois, ainda vou lá no finalzinho reforçar, tá? Esse púrpura. Eu venho aqui, ó, deixando assim manchadinho, não precisa emendar muito bem. Movimento circular, mas antes que fique tudo muito bem emendadinho, você pode ir parando, tá certo? Importante é que essa região aqui de baixo, ela ganhe uma profundidade maior. Agora, eu vou pegar novamente aqui o pincelzinho grande e ainda o púrpura. Sabe esse risquinho aqui, ó? Eu vou passar o púrpura puro, sem nada. Sem color, sem branco, nada, nada. Pegando aqui a tinta e passando aqui do lado de baixo, tá? A parte de cima deixa, depois a gente vai trabalhando. Vou esfumaçar, ó, para todos os lados, só não para cá. Aqui é uma região de bastante profundidade. Vou crescer bem esse tom. E venho com o branco. Vou passando o branco aqui, ó, do lado de fora do púrpura. Observe que eu não lavei o pincel. Por quê? Porque eu quero ter púrpura ainda no meu pincelzinho. Então, agora eu vou unir os dois tons, indo e voltando. E vou terminar a pintura de toda a minha rosinha com branco. Eu vou vir logo aqui, ó, para eu emendar o amarelo com o branco. Passando o branco. E trazendo aqui para cima do amarelo. Esse pincel, eu utilizei ele para fazer, né, ou para colocar o púrpura aqui de dentro. E também não lavei. Aí, de certa forma, já fica um pouquinho rosadinho aqui, o branco que eu vou colocando aqui em cima. Deixa eu completar aqui. Puxe bem essa tinta, deixe esse branco ralinho. Não precisa levar uma camada muito grande, até porque a gente ainda vai trabalhar isso aqui, tá certo? Pouca tinta no seu pincel. Vou preencher essa região aqui de baixo, mas não vou emendar com essa parte de cima. Vou sempre levando pouca tinta e estendendo bem, puxando bem essa tinta. É como se eu estivesse tentando economizar o meu branco.
Agora, eu vou levemente unir isso aqui. E vou finalizar aqui, ó, a parte de fora. Vou terminar o preenchimento de toda a parte de fora. Quanto menos tinta eu levar, melhor. Porque quando a gente vem com os excessozinhos aqui, para o que chamam de corte, né, das pétalas da rosa, sei lá, então ficará mais fácil de ser feito. Eu vou preencher aqui todo o restante. Sempre usando pouca tinta e tendo o cuidado para não trazer muito branco para essa região aqui, me limitando preenchimento aqui, olha, da parte de fora. E outra coisa, você que quer pintar essa rosa que não tem muita separação, que ela é feita toda de uma vez, aí você precisa ter um pouquinho de pressa na pintura, tá bom? Porque as emendas dos tons podem sim, né? Podem aparecer manchas. Se a gente não andar rápido, aí vai secando assim, aí quando a gente passa, o outro tom fica um pouquinho manchado. Aí pode ser que você não goste muito. Quer queira, quer não, essas rosas que a gente pinta de uma só vez, não vai pintando pétala a pétala, ela pede um pouquinho mais de pressa. Pronto. Olha só a minha rosinha aqui com uma base, né? Só tem uma base, a gente precisa trabalhar isso aqui. Volto para um pouquinho mais de sombra. Deixa eu lavar o meu pincelzinho. Tirar o branco desse pincel, pra gente fazer sombra, pra gente escurecer mais alguns pontinhos. Precisa estar com o pincel mais limpinho. Olha só. Trazer o púrpura aqui, mais um pouco de púrpura. Aqui, abaixo desse risquinho, né? Não tinha um risquinho aqui. Pronto, é desse risquinho aqui, ó. Contorninho aqui. Para baixo. Então, aqui eu vou, tipo, que limpar meu pincel. Vou escurecer levemente. Aí, você olha que tem uma diferença muito grande de sombra aqui e sombra aqui. Eu vou trazer um pouco de sombra também, aqui, ó, para a pétalazinha que está embaixo. Ela precisa escurecer um pouquinho. Olha só, aqui embaixo. Aqui embaixo. E deixa escurecer um pouquinho mais aqui. E aqui. Essa região aqui também um pouquinho. Eu disse que nós íamos escurecer um pouquinho mais aqui, não foi? No centro. E manchadinha, assim, como se fossem, né? Os... Tipo as sementinhas, né? Aqui dentro, os pistilos. Vou pegar o amarelo limão e venho trazendo aqui, ó, de volta.
tivesse porçõezinhas mesmo por aqui, tá certo? Pronto. Agora, vamos para o branco pra gente finalizar a nossa rosinha. Essa porção aqui em cima, eu venho, olha, acrescentando branco a essa região de fora, deixando mais marcado. Seguindo o desenho mesmo que já tenho aqui. Tentando cobrir esse grafite. Aqui. Olha só, o grafite passa aqui, tem uns risquinhos aqui. E aqui dentro, eu vou colocando mais alguns risquinhos. Bem aleatórios, sabe uma vírgula? É muito semelhante. Só que você vai fazer para um lado, para o outro, mas é bem parecido. E já tá bom. Não vou descer muito. Vou colocar várias. Aqui, olha, eu vou seguir cobrindo com o branco os risquinhos do grafite que já tenho aqui. Por aqui. E vou descer mais uns risquinhos, mas ali nesse lugar tá tão branco, não dá nem pra ver, coloque. Coloque ainda assim, aqui, ó, vou colocar mais uns risquinhos, mesmo sentido, tá bom? Aqui, ó, do jeito que eu fiz esse daqui de cima, eu desço mais alguns risquinhos aqui para baixo. Por sinal, meu pincel tá grande pra fazer isso, mas eu vou continuar com ele. Aqui, olha, vou descer mais um risquinho aqui, que vai se perder. E aqui eu vou descer mais um risquinho aqui, que também vai se perder. Ficou muito vazio aqui, coloque outro risquinho. Vamos para essas pétalazinhas aqui de fora. Você dá um pouco de luz, ou geral, ou na parte que está assim, ó, mais para fora. Deixa eu descer aqui, ó, vindo para cá. Vai sumindo aqui para dentro essa tinta. Igual aqui, olha, eu venho clareando aqui a parte de fora. Aqui. Aqui, olha, eu vou respeitar, gente, sempre respeita a sombra que você coloca aqui embaixo. Você não pode vir agora com o branco, levando até sumir essa sombra, não. Ela tem que estar lá. Trazer aqui uma porção de branco. E vou levar esse branquinho, fazendo contorninho até por aqui, sumindo por aqui. Vou clarear um pouco aqui também. Respeitando as sombras que coloquei. Aqui eu venho, olha, levando esse contorninho, sumindo aqui para dentro. E vou acrescentar mais branquinho aqui, na parte que tá mais afora. Vai lá pra dentro, vai pra debaixo de outra pétala. Então, a gente já deixa mais escurinho.
O que está embaixo, o que está atrás, o que está dentro, fica com sombra. Eliane, sabe, tá tão reto isso aqui. Sabe o que você pode fazer? As pessoas morrem de medo, que é muito simples. Olha só, tinta só de um lado do meu pincelzinho aqui, ó. Tá vendo? Você deixa essa tinta pro lado de cima. Aí, você vem aqui, ó. O que foi que você fez? Uma dobrinha. É que o meu pincel, ele tá grande mesmo. Mas você faz uma dobrinha assim, com muita facilidade. E enriquece muito a sua pétalazinha. Tá vendo que simples? E é só isso para essa nossa rosinha de hoje, viu? Eu não vou complicar aí as nossas vidas com essa pinturinha. Prometi ser simplesinha e assim será. E para finalizar a nossa pinturinha, eu vou colocar alguma coisinha desse lado para equilibrar mais aqui o meu trabalho. Deixa eu fazer aqui uma folhinha. Olha só, desenho de uma folhinha. Mais uma. Mais uma. Branquinho. Aqui também, branquinho. E aqui também. 3 folhinhas. Sujeirinha do pincel. Deixa eu pegar um pouquinho mais de branco. Só para ganhar formato de folhinhas também, tá certo? Agora, deixa eu pegar a tinta só de um lado do meu pincelzinho. Mas eu vou pegar o pincel menor, número 4, aquele era o número 8. Aqui, ó, contorninho. E aqui eu vou trazendo, tá? Essas folhinhas, olha. Para complementar um pouquinho aqui o nosso trabalhinho. Preencher mais. Aí você diz, Aline, mas é que ficou assim tão deslocado. É porque, ó, falta mais folhinhas aqui dentro. Deixa eu pegar o branco. Mais verde. É verde, pinheiro e branco que eu estou usando, tá certo? Isso aqui é um acabamento muito simplesinho, que pode ser usado até sem, né? Sem esses... apenas ele. Sem precisar colocar galinhas, colocar nada no seu trabalhinho. Deixa eu pegar aqui o branquinho. Aí, nessa hora, a gente pega aqui o verde, faz os contorninhos. O verde que você estiver usando. Aqui eu tô usando o pinheiro, mas não quer dizer que você tenha que usar pinheiro aí na sua casa. Só pinte no tom, né, mais escurinho, do verde mais escuro, das folhas que você fez para sua rosinha. Um pouquinho de branco. Deixa eu colocar aqui mais uma ideiazinha de folhinha. Aqui atrás. Pronto. E aí, gente, você pode colocar mais folhinha onde você quiser, tá certo? Pode colocar, pode não colocar, não ter colocado nenhuma.
Essas folhinhas, elas fazem, assim, elas ajudam muito para um acabamento. E são coisinhas boas da gente treinar sem risco mesmo. Se você tá iniciando, você precisa de muito treino para muitas coisinhas. Aí precisa se aventurar um pouco, viu? Aqui o branquinho. Deixa eu pegar o branquinho aqui. Pronto, eu vou deixar assim porque já tá bem enfeitadinho o nosso trabalho, né? Então, não... Acho que já tá bom. Bom, gente, aqui tá o nosso trabalhinho agora todo terminadinho. Espero que seja útil. Beijos, pessoal. Até uma nova ideia. Tchau!